E agora porque a gente vai começar a gravar. Estamos gravando para você que está assistindo no YouTube. Se inscreve no canal Educa, curte o vídeo, compartilha com os amiguinhos e vem estudar história conosco. Vamos embora para essa maravilhosa revisão. Gente, o que eu preciso saber de história para o Enem? Primeira coisa que tu tem que entender, história no Enem não tem como prever o que vai cair, tá? É muito mais fácil tu prever o que não vai cair, né? O que eu tenho certeza que não vai cair? Os cretenses, o Sacro Império Romano Germânico, né? Essas coisas meio esquisitas, né? Que a gente estuda, a gente dá uma pincelada, mas não, geralmente não cai na prova, né? São as revoltas de 20, 30, né? São assuntos assim, tipo a aclamação do Amador Bueno. Isso não tem chance nenhuma de cair no Enem, tá? Agora, os demais assuntos que a gente veio estudando ao longo do ano, assuntos clássicos, esses sim tem muita chance de cair, tá? Outra coisa, alguns assuntos mais pontuais, eles podem cair, mas não necessariamente são aqueles que são os mais importantes para vocês estudarem numa reta final, tá? Por exemplo, vou estudar contemporaneidade, vou estudar Afeganistão, vou estudar Rússia, vou estudar, não sei, vou estudar ditadura militar. São assuntos importantes? Sim, mas tem outros que vêm antes destes, entendeu? E são esses assuntos, né, os que vêm antes, os mais figurinha repetida, os mais clássicos que eu trouxe pra gente fazer essa mega revisão em 2 episódios, um essa semana e um na próxima, beleza? Hoje o que a gente vai ver? Grécia e Roma Antiga, tá quase sempre lá no Enem, tá? É uma tendência bem forte a antiguidade, tá? Feudalismo, volta e meia pipoca nessa prova, tá? Renascimento comercial e urbano, que é a baixa Idade Média, né? Brasil colônia, de maneira geral, e segundo reinado. Gente, outra coisa que vocês têm que ter em mente. O Enem, ele não traz assim, ó, vai cair segundo reinado, vai cair república oligárquica, não. O Enem, ele traz assim, ó, vai cair, a gente vai cobrar do aluno algumas habilidades e competências, tá? A gente não vai tratar dessas habilidades e competências nessa aula, porque eu quero dar base para vocês poderem resolver as questões com facilidade, né, com macetes, né, de só lembrar da matéria tu já conseguir responder, beleza? E como são muitos assuntos, não vai dar para a gente reforçar as habilidades e competências. Mas eu vou comentar rapidinho aqui. Por exemplo, cidadania e cultura é uma coisa que sempre cai, independente de que contexto que vai cair, tá? A sociedade, como que está estruturada a sociedade, quais são os processos históricos que vão acontecer, né? A transição, né, da servidão para o capitalismo, para o trabalho assalariado, né, por exemplo, como que vai se dar a sociedade na questão do trabalho em si, como que vai ser, por exemplo, no Brasil colônia a gente vai ter a escravização dos negros, né? Na Grécia Antiga, na Roma Antiga, o modo de produção escravista. Então, como que está organizada essa sociedade? Economia, de vez em quando pipoca no Enem também, tá? Política, de maneira geral, você saber algumas coisas, como, por exemplo, conceitos de Estado, o que é um Estado, o que é uma nação, o que é um governo, o que é uma monarquia, o que é uma república. E a gente vai, então, passar por todos esses conceitos, tá? Ao longo desses nossos estudos de mega revisão. Vamos embora, então, não podemos parar, não podemos... aqui vai ser ó, uma loucura. Começando com Grécia Antiga. Gente, quando fala em Grécia Antiga, a gente já lembra, né, dos filósofos, né? Platão, Aristóteles, Sócrates, né? Os pré-socráticos também, por que não, né? Tales de Mileto, enfim. E a gente tem, né, essa cultura greco-romana, essa cultura da Grécia, sendo um dos principais propulsores dos grandes assuntos que vão ter na Grécia Antiga, né? O principal assunto mesmo é a democracia ateniense, que a gente vai ver mais pra frente. Aqui não cabe a nós entender cada detalhezinho da Grécia Antiga. Vocês vão ver que ao longo dessa nossa mega revisão, eu vou ressaltar os principais pontos de cada assunto. E da Grécia Antiga não é diferente. Algumas características que você tem que entender sim para ter a fundamentação dos conceitos. A Grécia Antiga, ela se localiza na Península Balcânica, que é esse lugar que vocês estão vendo aí, tá? Por isso que vem daí a expressão os Balcãs, né? Os Balcãs vêm de Península Balcânica, tá, galera? A gente vai ter também uma divisão, né? A Ática, que é onde vai ficar Atenas, a principal cidade-estado, e o Peloponeso, né? Que é a península do Peloponeso, onde vai ficar Esparta, que é essa outra repartição mais abaixo aqui, tá? Onde eu estou passando com o mouse.
o que mais que vai acontecer? A gente vai ter um relevo acidentado que vai acabar dividindo, né, as cidades-estado. Então a gente vai ter uma fragmentação política, apesar de eles compartilharem os mesmos valores culturais, como por exemplo deuses, né, como por exemplo a linguagem que eles falavam, tá? E a gente vai ter o modo de produção escravista, né? A gente vai ter os escravos sendo a base da economia da Grécia Antiga. Sim, a escravidão é um conceito muito antigo, tá, galera? Então a gente vai ter aí, né, os escravos sendo essa propriedade que vão, de fato, fazer os trabalhos braçais, né, nesse período. A gente tem aqui uma periodização que ela não é importante para o Enem, tá, galera? Mas eu trouxe aqui para a gente ter uma noção de que eu só vou comentar com vocês o principal período, tá? Que é o período arcaico. Por que o período arcaico é o principal período? Porque é no período arcaico que a gente vai ter a fundamentação, né? A gente vai ter a consolidação de Atenas e Esparta, que é o que a gente vai estudar mais aqui, tá? O que vai ser esse período arcaico? É quando as cidades-estado, né? Que são essas entidades políticas, digamos assim, essas entidades político-jurídicas, né? Quase que como se fossem países próprios, só que, claro, bem menores, né? Que são chamadas também de polis ou urbis. No Enem pode aparecer qualquer um desses três, então não se confundam. Polis, urbis e cidade-estado é a mesma coisa, tá? Então não fica, será que é? Será que não? É a mesma coisa. Cidade-estado, polis, urbis são essas entidades, são quase que mini países que vão ter ao longo da Grécia Antiga, tá bom? Outra coisa, a gente vai ter nesse período um período de maior paz e por isso, né, a gente vai ter uma maior estabilidade para a gente ter então essa consolidação dessas cidades-estado. A gente vai ter como principais cidades-estado Esparta e Atenas. Esparta que vai se desenvolver na Península do Peloponeso, vai ser aquela cidade super guerreira, né? Uma cidade que vai ter características eugênicas, onde eles matavam, né, pessoas que não eram consideradas aptas para guerrear, né? Então, pessoas com qualquer tipo de deficiência eram eliminadas, daí que vem o termo eugenia, né? Pessoas que vão ser eliminadas por suas condições, tá? Condições aí fenotípicas, beleza? A gente vai ter uma certa estrutura hierárquica bem rígida, né, galera? A gente vai ter os esparciatas sendo a galera do topo, a galera da elite. Esses esparciatas, se eles são guerreiros, são chamados hoplitas. Os periecos, eles são pessoas que são dedicadas ao comércio, à manufatura, e os ilotas são os servos, o povão, tá? E ali embaixo com os ilotas também poderia colocar os escravos, beleza, galera? Enfim, de Esparta tu precisa saber que essa sociedade, né, super bem hierarquizada, essa questão da eugenia e toda a questão da xenofobia, dessa brutalidade que eles viviam, tá? E que poucas pessoas aí eram tratadas com dignidade. A maioria aí era bem brutal, né? A gente tem um treinamento militar muito pesado e tudo mais. Beleza? Atenas é a principal cidade-estado, é o que eu quero que vocês levem para o Enem consolidado no cérebro de vocês, tá? Vai ser uma polis, uma cidade-estado, uma urbe, que vai se desenvolver, né, num período de paz e que vai crescer aí com grandes comerciantes indo para outros locais, o que vai trazer o primeiro conceito da nossa mega revisão, cosmopolitismo. É muito provável que essa palavra caia no teu Enem, tá? Não digo que vai cair, mas pode ser que apareça no teu Enem cosmopolitismo. E o que é isso? É quando a gente tem um cidadão, né, de uma determinada cidade, uma cidade cosmopolita. O que é isso? Quando o cidadão ele se enxerga não como um cidadão de Atenas, mas como um cidadão do mundo. Olha que bonito, né? Uma pessoa que ela tem uma visão mais abrangente do povo, do mundo, da sociedade, tá? Isso é cosmopolitismo. Esse cosmopolitismo, tá? O aumento da urbanização, do comércio, né? Esse desenvolvimento de uma filosofia vão levar, né, para Atenas as condições para a gente ter a primeira democracia da história da humanidade. É uma democracia que é direta, ou seja, todos os cidadãos votam, todos eles participam desse processo democrático, porém ela é excludente, ou seja, poucos são cidadãos, tá? Então só cidadãos votam e poucos são cidadãos. A maioria das pessoas não se enquadra na condição de cidadão, beleza? Isso é a principal coisa que eu quero trazer para vocês de Atenas. E eu vou tocar aqui, não se estressem com as coisas que eu não falar. Eu só vou falar o que é realmente importante. Então, às vezes, se eu tiver alguma coisa no slide,
né, que tu não entender, manda mensagem para mim, tá? Mas eu vou focar no que é mais importante pra gente não ficar se prendendo muito a conceitos que às vezes não são tão importantes. Por exemplo, Drácon e Solon, por que precisa saber do Drácon e do Solon? Não precisa pro Enem, tá? O mais importante de Grécia Antiga é saber da democracia. Compara com a democracia brasileira. A democracia brasileira, ela é de certa maneira indireta, porque a gente vota em representantes, mas ela não é excludente. Todas as pessoas, em algum momento de suas vidas, vão poder participar. Beleza? E agora a gente vai para a Roma Antiga. O que é esse período da Roma Antiga? Vai ser essa civilização que vai se perpetuar aí na Península Itálica, né? É o que a gente conhece como a Itália, né? E por que vai ser conhecido como Itália? Porque vai ser fundada pelo povo italiota, que é a galera que vive na Península Itálica, né? Que vai ser composta aí pelos latinos, sabinos, etruscos, samitas, gregos e outros, né? Outros povos aí. E a gente vai ter então, né, essa junção de todos esses povos, principalmente dos etruscos, tá? E dos latinos. E esses então vão formar essa cidade que vai crescer, 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 se expandir até que vai formar o incrível Império Romano, o Império Romano que a gente conhece, tá? O que vai acontecer? Tu precisa saber que na Roma Antiga, né, que foi esse grande império, né, que delimita aí, inclusive, as eras históricas, né, delimita aí o fim da Idade Antiga, por exemplo, o Império Romano, né, ele vai ser só depois. Antes a gente ainda vai ter uma fase de monarquia e depois, é claro, uma fase de república, para aí sim a gente ter o Império Romano de fato. Então vamos lá, vamos ver o que foi, né, a República Romana. Ué, Bruno, não vais falar da monarquia? Não, porque é muito difícil que caia no Enem. Vamos direto para a República, porque a República é o que importa pra gente. Primeira coisa que tu tem que entender, o que é uma república? E aqui vem os nossos próximos conceitos, né? Conceitos de formas de governo versus formas de governar. Bruno, não é a mesma coisa? Não! Olha só que pegadinha que o Enem poderia fazer contigo, né? O que é uma forma de governo? Como que aquela nação, aquele estado, né, aquela entidade, né, está organizada? É uma monarquia, ou seja, uma pessoa, né, o governo está centralizado em uma pessoa, ou é uma república? Pública, coisa pública, é o governo do povo, é quando a gente tem, né, esse governo sendo centralizado não em uma pessoa só, mas disseminado por todos os residentes daquela nação. Vocês entendem qual é a diferença? Então, forma de governo é isso, né? Como que está estruturado aquele povo, aquela nação, aquele estado. Agora, forma de governar é outra coisa, né? Cada presidente, cada monarca, né? Cada rei, cada cônsul, sei lá, depende aí de qual denominação o país vai escolher, mas cada um vai ter uma maneira de governar. Ele pode ser um ditador, ele pode ser um oligarca, ou seja, ele pode compartilhar, né, do poder com outras pessoas tão ou não importantes quanto ele, ou ele pode ser um democrata, uma pessoa que deixa o povo participar de fato, né, daquele processo político e público, tá bom, galera? Então, sabendo disso, a gente volta para a República Romana. O que é a República Romana? É a primeira república da história, gente. Olha só que doideira, né? Ela vai durar aí de 509 a.C. a 27 depois de Cristo, quando é instaurado o Império, tá? E vocês têm que entender que ela é uma república censitária. O que isso quer dizer? Que apenas pessoas que têm muito dinheiro podem participar do processo de eleição dos senadores. Quem são os senadores? São essa esfera, né, legislativa. A gente tem senadores até hoje. Olha só o legado, né, da República Romana. Os senadores são os caras que vão fazer as leis, são os caras que vão ditar os rumos da República Romana, tá? A gente vai ter, ao longo dessa República Romana, algumas coisas acontecendo. Primeira coisa que tu tem que entender, o que é o direito consuetudinário? O direito consuetudinário é o direito falado, né? Ele não está registrado em lugar nenhum. Pode ser que hoje eu roube uma maçã e fique preso por 3 anos. Aí, quando eu estiver saindo da cadeia, né, eu vou ver a Jusce roubando uma maçã e ela vai ficar presa por 3 dias. Ou seja, não há um padrão, não há uma jurisprudência. E aí, o povo vai se rebelar, o povo vai ficar muito bravo com essa situação e vai procurar seus direitos. E eles vão pedir a lei das 12 tábuas. O que são as leis das 12 tábuas? Leis escritas, para acabar, né, com essa impunidade. Então a gente vai ter aí as leis começando a ser escritas, a serem registradas e permitindo então, né, a justiça de fato, né? A gente vai ter aí outras leis, como por exemplo a lei Licínia Sextia, que vai acabar com a escravidão por dívidas, né? Lembrando que Roma também vai ser uma sociedade escravista, assim como a Grécia Antiga, tá? A gente está vendo aqui na Antiguidade Ocidental o modo de produção escravista, onde o escravo é a base, né, do trabalho.
E a gente vai ter aí essa lei de Licínia Sexta acabando com a escravidão por dívidas, onde a pessoa, só por ser pobre, ela já era considerada escravo, né? Ela já se tornava escravo. E agora acabava com isso. Depois vai acabar voltando, tá? A escravidão por dívidas, mas em um primeiro momento, né, por conta da Licínia Sexta, acaba a escravidão por dívidas. A Lei Canuleia, por sua vez, vai permitir o casamento entre plebeus e patrícios, né? E assim por diante, tá, galera? A gente vai ter algumas conquistas, tá? Depois os tribunos da plebe, que vão ter a representação popular, tá? E depois vão ser assassinados, por exemplo, o Caio Tibério Graco, né? Aquela história famosa que a gente conhece do Caio Tibério Graco, que queriam dividir as terras entre o povo. Enfim, Roma vai começar a se expandir, se expandir, se expandir, vai se envolver em um processo multiolhoco, né, de guerras púnicas, que é a guerra entre Roma e os cartaginenses, um certo expansionismo, uma militarização ferrenha, tá? E Roma, então, vai conquistar muitos territórios, como vocês podem ver. Roma vai conquistar quase toda a Europa, tá? E a gente vai ter aí o mar Mediterrâneo sendo totalmente controlado por Roma Antiga, que vai ser, então, o Mare Nostrum, tá, galera? Mas enfim, com o passar do tempo, Roma vai atingir a Pax Romana, vai parar de guerrear, e aí a Roma, né, essa sociedade toda, essa nação toda, vai começar a se tornar fraca, frágil, né? Porque a gente vai ter o início das expansões dos bárbaros, entre aspas, né, que são esses outros povos mais ao norte da Europa que estão começando a invadir Roma, tá? Ao longo do século I, século II, século III depois de Cristo, né? E chegando então ao fim do Império Romano em 476 depois de Cristo, quando inicia a Idade Média. Como que é a transição, né, do Império Romano do Ocidente para a Idade Média? Primeira coisa que tu tem que entender, o Império Romano do Ocidente ele acaba, mas o do Oriente continua, né? Porque a gente vai ter a divisão desses impérios ao longo, né, dos séculos 2, 3, 4 por aí, tá? O que vai acontecer, né? Por conta dessa divisão, o Império do Ocidente vai acabar sendo cada vez mais fragilizado e ele vai cair em 476. O que vai permitir aí, né, a tomada de diversos territórios pelos bárbaros, entre aspas, né, que são esses povos godos, visigodos, vândalos, germanos, saxões, ângulos e assim por diante, tá? E aí o que vai acontecer? A gente vai ter o início de uma ruralização. A galera que vivia nas cidades, Roma, né, enfim, outras cidades muito famosas aí, né, como por exemplo Veneza, enfim, outras cidades, né, essa galera vai acabar indo para o interior, buscar refúgio, né? E aí a gente vai ter esse êxodo urbano que vai trazer um processo chamado colonato. O que é o colonato romano? São os plebeus, né, que antes viviam nas cidades, se tornando servos dos grandes detentores de terras. Essas pessoas que herdaram essas terras do Império Romano, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter gradativamente uma diminuição do comércio, um aumento da subsistência, ou seja, da produção de alimentos para o próprio consumo, né? Uma descentralização do poder, né? Antes o poder estava centralizado em Roma, agora cada feudo, primeira vez que eu uso a palavra, cada feudo, cada entidade, né, governada por esses senhores feudais, essas pessoas que possuem essas terras, né, cada feudo vai ter a sua própria instância de poder, né, nenhum feudo se mete na vida do outro feudo, beleza? E quem que vai crescer muito nesse processo? A Igreja Católica Apostólica Romana, tá? Que vai aí se tornar uma grande senhora feudal. Quais são as principais características que tu tem que saber da Alta Idade Média? A gente vai viver um período de feudalismo, né, como eu falei para vocês, é uma interiorização do povo que vai constituir então essas pequenas regiões, né, que são esses feudos, que são administradas pelos senhores feudais, tá? E esses senhores feudais vão mandar e desmandar nos servos, tá, galera? Os servos que fazem parte, então, da base da pirâmide social, tá? A gente vai ter aí a nobreza, né, sendo aí a segunda classe social, e o clero detentor aí de muito poder, tá? O clero que inclusive vai ter muitas terras. E aqui o rei, né? O rei, ele é um cara que, pá, né, a gente vai ter o rei do Império Franco e tudo mais, mas o rei, né, não é quem manda de verdade. Quem manda de verdade é o senhor feudal, tá? Depois a gente vai ter aí até o Renascimento, apelidando esse período de Idade das Trevas, o que é um pouco pejorativo, tá, galera? Mas a gente vai ter então essa sociedade composta por pessoas que não conseguem mudar de classe social, né? Por isso que a gente chama de sociedade estamental. Outro conceito importante. Sociedade estamental é aquela onde não há mobilização social entre as classes, tá? Ou seja, servo não pode virar nobre, tá? É muito mais fácil o nobre virar membro do clero do que o servo virar nobre, tá, galera? A gente vai ter aí outros, né? Outras personagens, figuras, os vilões que vão ser livres, os escravos, ainda vai ter uma parcela de escravos, tá? Mas enfim, comerciantes, né? Mas isso principalmente com o avançar, né, da carruagem.
E o que vai acontecer? A gente vai ter os povos bárbaros, mais uma vez entre aspas, né, que vão ter uma relação de serventia, né, uma relação quase paternal, assim, né, tipo, ó, tenho que honrar o meu mestre, né. Então a gente vai ter essa relação paternal, essa relação de serventia sendo chamada de comitatus, esse compromisso, né, esse comprometimento entre o servo, né, e o seu superior. O que vai acontecer? Ao juntar o colonato romano com o comitatus bárbaro, a gente vai ter o início da sucerania e vassalagem, tá? Que são essas relações entre os senhores, né? Lembrando daquela famosa frase: o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo, tá? As relações, elas não são acumulativas, beleza? Outra coisa, essa relação de sucerania e vassalagem só serve para nobres. Os servos têm outro tipo de relação. É uma relação servil. É uma relação onde os servos não ganham muito com isso, tá, galera? A gente vai ver mais pra frente o porquê. A gente vai ter o direito consuetudinário voltando, ou seja, o direito boca a boca, né? O direito falado. Não existe direito escrito, principalmente nessa parte inicial do feudalismo, tá? Da Alta Idade Média. A gente vai ter aí, né? Então, essa economia agropastoril, essas pessoas nesses feudos tentando viver a vida e não tem muito avanço, né, em relação às conquistas sociais. Tá bom, galera? A gente pode ver aqui um exemplo de feudo. Então, aqui as terras de plantação, né? Tinha uma igreja, claro, e o castelo, né? Existe o castelo do rei e também as regiões aí do senhor feudal, tá? A gente tinha muitas obrigações servis, como, por exemplo, a corvéia, onde o servo tinha que trabalhar de graça, né, no manso senhorial, né, nas terras do senhor feudal. A talha, que ele tinha que dar metade de tudo, né, a banalidade, onde ele tinha que pagar pelas instalações que ele usava, a hospitalidade, né, abrigar o senhor feudal quando ele viajava, e dízimos para a Igreja Católica, tá, galera? E aí, né, com o passar do tempo, a gente vai ter o início de algumas mudanças na Idade Média, que é o que a gente conhece como Renascimento comercial e urbano. O que foi o Renascimento comercial e urbano? É quando a gente vai começar a ver, né, essa situação de feudalismo, de imobilidade social, né, de estagnação, começando a diluir um pouco, não vai mais acontecer isso. Por quê? A gente tem uma série de fatores, tá, galera? Como, por exemplo, o aumento demográfico, muita gente para pouco feudo, muita gente para pouca terra, né? E as pessoas vão começar a migrar entre os feudos. Entre esses feudos, elas vão construindo vilas, dessas vilas vão evoluindo para burgos, tá? Que são essas cidades dentro da Idade Média. Esses burgos vão evoluindo para ransas, tá? Que são organizações de burgos. E a gente vai tendo uma evolução, tá? A gente vai ter a fome pressionando essas pessoas para fazer alguma coisa e não ficar só ali naquele feudo. A gente vai ter as cruzadas que vão mobilizar muitas pessoas e vão ainda melhorar as condições dos poucos comerciantes que restavam. A gente vai ter a reabertura do Mediterrâneo com o fim das cruzadas, tá? Principalmente a cruzada dos comerciantes, tá? Onde os comerciantes de Veneza vão patrocinar uma cruzada e vão praticamente voltar com o comércio na Europa. Olha que doideira, né? A gente vai ter novas técnicas agrícolas, o aumento da comida depois, né? E tudo isso por conta, né, desse avanço, desse início dessa mobilização. Beleza? O que vai acontecer? A gente vai ter esses grandes feudos, né? Pessoas saindo dos feudos, indo para burgos, indo para vilas, indo para outros lugares e vai formar essa maçaroca que vocês estão vendo aí na tela. Beleza? O que vai acontecer além disso? A gente vai ter o início de um processo de trabalho diferente do que a gente via na Idade Média, na Alta Idade Média, né, no feudalismo. A gente tem o início do fim, né? O início do fim é maravilhoso, né? Mas enfim, o início, né, de outras obrigações, outras relações de trabalho, onde a gente tem por exemplo, o salário voltando a ser algo, né? Antes a gente tinha o salário aí na antiguidade e tudo mais, ele parou de ser dado por conta, né, desse sistema feudalista, mas a gente tem então, né, com o início das cidades crescendo, o início de oficinas de artesanato e manufatura crescendo, o início do comércio crescendo e aí novas relações de trabalho surgindo, como por exemplo, né, essa relação não do operário, mas do manufatureiro, né, da pessoa que faz manufatura, tá? E a gente vai ter então os grandes comerciantes ficando muito ricos, eles vão fundar ransas, que são essas organizações, né, essas ligas de oficinas, tá? Vocês podem ver, por exemplo, aqui
né, a maior Hansa, que é a de cima, lá no norte da Europa, tá? É nesse amarelo aí que vocês estão vendo. E a gente vai ter, então, essa nova sociedade, onde os burgueses, que são, né, inicialmente as pessoas que moram nos burgos, vão começar a ganhar muito dinheiro. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Vão montar bancos. O início dos bancos começa aqui. Onde estamos, Bruno? Século XIV, tá? 1300 e pouco, 1400, século XV, tá? A gente tá por aí. Até um pouco antes, tá? 1200, 1300, por aí, já começa esse processo de renascimento comercial e urbano, tá? E a coisa vai ficar muito louca no século XIV, quando a gente tem a grande crise feudal. Guerras, né? A Guerra dos 100 Anos, por exemplo, né? Sendo a principal delas, que vai durar muito mais que 100 anos. A fome assolando, né? Devastando a Europa. E a peste negra, que vai matar, né, aí praticamente um terço de toda a Europa, né? E pode cair no teu Enem. Olha que doideira, né? Esse conteúdo ele é muito legal, porque ele tem muita chance de cair, principalmente por conta, né, dessa relação Covid-19, peste negra. É claro que a peste negra é um vírus totalmente diferente da Covid-19, né, por conta da sua seu alto índice de mortalidade, né, e a gente muito mais elevado que a Covid-19, isso que eu estou querendo dizer para vocês, né, e é um assunto que pode aí realmente cair no vestibular de vocês. Na verdade, não vestibular, né, no Enem. Enfim, quais são as consequências do renascimento comercial e urbano? O fim da Idade Média, né? Ele vai acabar em 1476. O que a gente usa como símbolo? A queda do Império Romano do Oriente, a queda do Império Bizantino, tá? Império Bizantino e Império Romano do Oriente é quase a mesma coisa, tá? É sinônimos, beleza? A formação de estados modernos e a ascensão do capitalismo. Esses dois últimos a gente vai ver semana que vem. Porque agora a gente tem que falar do Brasil! Pam, 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 Brasil colonial! Ué, Bruno, você vai mudar de assunto assim, de repente, sem fazer nenhuma ligação? Vou. Por quê? Para não ficar cansativo e a gente só ver a história geral, né? Eu acho que ninguém quer isso, a gente quer avançar e a gente vai ver então, nesses 34 minutos restantes, Brasil colonial e também segundo reinado. Vamos que vamos, então, é muita coisa pra gente ver de Brasil colonial. A chegada dos... Vamos fazer uma pausinha, ver se a galera... Vocês estão bem? Vocês estão legal? Vocês estão bem? É importante saber se vocês estão bem. Tem mensagem... Ai, meu Deus, eu avancei o slide, que doido. Ai, meu Deus do céu. Sim, cai Brasil República. Já vi que alguém falou ali. Brasil República cai muito. E por isso que a gente vai ver semana que vem. Beleza? Meu Deus, agora eu me desconcentrei. Ui, boa noite, boa noite. Cai muito Brasil República, tá, Leonardo? A gente vai ver semana que vem, principalmente República Oligárquica, que é um dos assuntos que mais caem no Enem. Além de República Oligárquica, é muito comum cair escravização no Brasil. E onde que vai cair escravização, né? Escravização de negros. Pode ser no Brasil Colônia, pode ser, né, ali dentro do Brasil Colônia, ciclo do açúcar, pode ser ciclo do ouro, pode ser em revoltas, né, algum tipo de revolta, pode ser período joanino, pode ser primeiro reinado, segundo reinado, tá? Então tem vários períodos da história brasileira que podem cair a escravização e quase sempre cai. Se eu fosse apostar em algum assunto que eu achasse que pudesse cair no Enem, eu diria, né, se alguém perguntasse, Bruno, não sei o que estudar de história, nunca estudei história na minha vida. O que tu diria para eu estudar? Eu diria, estuda a escravização de negros no Brasil, tá? É o assunto que eu chuto que é o assunto que mais caiu no Enem de todos os tempos, tá? De história. Então é isso que a gente vai ver agora. Vamos embora. A chegada dos portugueses. Pode ser que caia também a escravização dos indígenas, não necessariamente a escravização dos negros, tá? Então a gente tem que entender esse primeiro contato entre portugueses e indígenas. Qual que é o principal conceito que tu tem que entender? Quando chegam os portugueses, naquelas caravelas maravilhosas, Pedro Álvares de Cabral, né? Chega lá fazendo a ruaça, né? Vendo aqueles índios, não entendendo nada. Eles vão julgar esses índios de burros, vão julgar esses índios de inocentes, de não entenderem nada da vida. E aí o que eles estão sendo? Estão sendo muito idiotas? Bom, daí é tu que tá dizendo, né? Eu tô aqui na minha. Mas eles com certeza estão sendo etnocêntricos. Gente, como isso tem chance de cair no Enem? O que é o etnocentrismo? O etnocentrismo é eu julgar a tua cultura, meu querido, minha querida, com base na minha própria, né? Então eu tenho as minhas convicções culturais e eu vou usar elas para interpretar as tuas. Não pode, isso é mal, isso é errado, né? A gente tem que não ser etnocêntricos, né? A gente tem que tentar entender, né? Com base na própria visão da cultura de outros, né? A cultura deles, certo? E aí a gente tem até um termo para esse etnocentrismo específico, que é o eurocentrismo, né? Só a cultura europeia é maravilhosa, só a cultura europeia, né? É a top da balada. Eles que não usam roupas, eles não servem para nada, né? Não usam roupas, né? A gente vai criticar eles da maneira que a gente quiser, beleza?
o que vai acontecer? Esse primeiro período, né, da colônia vai ser o período pré-colonial. O Brasil não vai ser colonizado de repente, tá? Vai demorar aí 30 anos para Portugal decidir colonizar o Brasil, tá? Os primeiros contatos vão acontecer com escambo, com alguns contratos. Ah, vocês vão lá, pegam um cana-de-açúcar para mim, eu te dou esses amuletos, esses relógios. Não sei se tinha relógio, que não tinha relógio ainda. Mas enfim, te dou esses amuletos, te dou esses colares, né, essas pulseiras, né, esses espelhos, tá? Então a gente vai ter aí essas trocas, esses escambos e o ciclo do pau-brasil, que é o primeiro ciclo econômico do Brasil. Gente, a gente vai ter aqui então, né, esses indígenas que inicialmente vão fazer essas atividades comerciais com os portugueses em troca de produtos, né, em troca de quinquilharias, digamos assim, entre aspas, tá? E depois os portugueses, quando decidem colonizar o Brasil de fato, vão começar a escravizar esses indígenas, tá? E aí a gente vai ter a escravidão no Brasil começando, tá? A escravidão que já era utilizada pelos portugueses na África, tá? E a gente vai ter, então, a escravidão no Brasil acontecendo muito por conta da fixação dos portugueses nesse país, tá? A gente vai ter aí, inicialmente, tá, o ciclo do açúcar sendo o segundo ciclo brasileiro, mas o primeiro que vai, assim, fazer o Brasil ser a principal colônia de Portugal. É o primeiro que vai fazer o Brasil ser lucrativo de fato. É claro que a cana-de-açúcar era muito lucrativa, mas ainda assim vai fazer com que vale a pena, né, implantar infraestrutura nesse país, infraestrutura nessa colônia, tá? Então a gente vai ter o desenvolvimento dessas plantações de cana-de-açúcar nesse sistema de plantation. O que é plantation? Muito importante esse conceito. São grandes latifúndios de terra, ou seja, grandes terras utilizadas para produzir apenas um tipo de cultura, nesse caso a cana-de-açúcar, tá? Com o intuito de exportar para o mercado externo e com a ajuda do trabalho escravo, que inicialmente vai ser escravidão indígena, tá? Esse negócio aí de suporte da economia açucareira é só para tu ter uma noção de que nessa época a gente tinha outros produtos, mas nenhum deles se comparava à cana-de-açúcar, ao açúcar em si, tá? O que vai acontecer? A sociedade nessa época era uma sociedade muito desigual, tá? Uma sociedade praticamente estamental, como a gente viu lá na Idade Média, tá? A gente vai ter aí o patriarcado, né? A mulher se sujeitando ao homem, é um tema que pode cair, tá? A gente tem as mucamas, por exemplo, que eram as amas de leite, né? Que eram escravas que viviam na casa grande, eram abusadas pelos senhores de engenho, tá? E tinham que cuidar dos seus filhos, que tiveram com os senhores de engenho, e também dos filhos da patroa, tá? Que era frequentemente traída pelos senhores de engenho, tá? Aqui na pirâmide a gente tem os escravos, né, que são considerados as mãos e pés do senhor, tá? Os homens livres, que eram pouquíssimos, tá, gente? Homens livres, na verdade, são os europeus, eram os portugueses, mas a maior parte da população são escravos, tá? E os aristocratas, né, que são os grandes proprietários das terras, beleza? O que vai acontecer? Aqui eu trago para vocês o que era um engenho desse ciclo de açúcar, tá? Então aqui a capela, né, a senzala, que é uma instituição praticamente, né? É uma base sólida do que foi a escravidão no Brasil, e a Casa Grande, tá? A senzala um pouco afastada para não incomodar os senhores de engenho. O que vai acontecer? Como eu falei para vocês, no início os escravos eram os indígenas, né? A gente vai ter os portugueses caçando indígenas, né? Fazendo alianças com outras tribos para capturar outras tribos. Olha só como os portugueses eram safadinhos, né? Então eles caçavam os tupinambás, eles fizeram uma aliança com os tupiniquins e tudo mais. E por que vai ter essa transição? Principal motivo: lucratividade. O tráfico negreiro era muito lucrativo. Tá? Não é... muita gente diz, não, porque os indígenas, eles não sabiam fazer o que os negros faziam. Não tem nada a ver. É porque o tráfico negreiro era muito lucrativo para Portugal. Na maioria das vezes, Portugal ganhava mais dinheiro com o tráfico negreiro do que com o próprio ciclo do açúcar, tá, galera? Então a gente vai ter esse sendo o principal fator. E depois, é claro, alguns outros, né? Os indígenas, eles sofriam com as doenças trazidas pelos europeus. Eles eram difíceis de encontrar porque eles conheciam a mata, né? Conheciam aquela terra, então eles fugiam. O comércio interno, né? Acontecia muito, né, desse apresamento dos indígenas e levar eles para outros locais dentro da colônia. Isso gerava um comércio interno dentro da colônia, e a metrópole, que era Portugal, não queria comércio interno dentro da colônia para não desenvolver essa colônia, né, e não
trazer problemas. Todo o dinheiro tem que ir para a metrópole, não pode ficar circulando ali na colônia, beleza? Então a gente vai ter aí, né, os portugueses adaptando isso que eles já faziam lá na África, né, trazendo para o Brasil, agora nesses tumbeiros, né, que eram os grandes navios que levavam então esses escravos negros, tá? A gente vai ter aí, né, uma coisa muito importante que muita gente usa de argumento. Ah, mas lá na África já existia a escravidão. Beleza, já existia mesmo. Só que era uma escravidão muito mais relacionada a um conceito de servidão do que de objetificação em si. Tá? Então é como se fosse a sociedade lá da Idade Média, tá? É claro que não era uma maravilha, completamente repudiável, mas não é a mesma coisa que a escravização que os portugueses vão implementar, porque a escravização que os portugueses vão implementar tem um significado econômico, comercial, de objeto. Os negros eram trazidos como objetos, como carga para o Brasil, tá? E a gente vai ver que isso vai ser muito degradante, né? Os tumbeiros, eles vinham... Nossa, esse aqui é o slide mais pesado, na minha opinião, de todo o conteúdo de história, tá? Os tumbeiros traziam os negros amontoados, eles faziam cocô, xixi, comiam ali no solo no assoalho daquele navio, tá? A gente vai ter aí as pessoas em situações deploráveis, né? Poucos sobreviviam aos tumbeiros, tá? Muitos morriam dentro, né, desses navios. A gente vai ter aí a condição de comércio, nessa época não era tráfico, só vai ser tráfico lá no século XIX, lá no Segundo Reinado, que a gente vai estudar depois, tá? Mas nessa época era comércio de escravos, tá, gente? Não era tráfico, não era proibido. Tráfico é proibido, é o comércio ilegal. Aqui não era isso, né? Era um comércio aprovado e até, né, incentivado pela coroa portuguesa. A gente vai ter, né, esses escravos negros sendo presos por guilhões, né? Esses guilhões eles podem ter nomes diferentes. Quando era na mão era manilha, quando era libambo era na cabeça. Então, até nome tinha para como que tu vai torturar essas pessoas, tá, gente? A gente vai ter esses negros fugindo para quilombos, né? Fazendo de tudo para tentar conquistar algum tipo de liberdade, mesmo que essa liberdade fosse só depois da vida, né? Então é até filosófico e um tanto quanto triste, né? Muito triste, vendo que pessoas se suicidavam para não ter que encararem esse regime escravista, tá? Várias rebeliões, muito aborto e infanticídio, tá? As mulheres não querendo que seus filhos passassem pelo mesmo que elas passaram, tá, gente? Então, muito triste, tá? A gente podia ficar aqui falando muito tempo sobre a escravidão no ciclo do açúcar, mas a gente tem que tocar. Então vamos lá para o ciclo do ouro. O ciclo do ouro vai ser um terceiro momento, né, da economia brasileira, onde a gente vai ter aquela briga que teve lá entre Brasil e Holanda, que vai acabar fazendo com que o nosso produto, o açúcar brasileiro, ficasse muito desvalorizado no mercado. Então a gente precisa procurar outra, né, maneira de trazer dinheiro, de levar dinheiro para Portugal. E aí a gente vai ter a descoberta em 1693, né, do ouro, né, das primeiras jazidas de ouro em Minas Gerais. E aí começa, né, toda essa procura por ouro, o ciclo do ouro, uma loucura, né? Começou com os bandeirantes procurando ouro e depois a gente vai ter, né, portugueses vindo para o sudeste, né, e o centro-oeste do Brasil para pegar esse ouro, para tentar aí alcançar alguma ascensão social, tá? A gente vai ter também nordestinos vindo para o sudeste para tentar aí melhorar de vida. Quais são as fases da extração aurífera? A gente tem duas. O ouro de aluvião, que é quando a gente tem esse ouro dos rios, tá? Os ouros que é claro, eles estão nas galerias, mas passa algum tipo de corrente, né, que vai levar esses ouros para rios. E a gente vai ter então as pessoas pegando esse ouro com bateias, né, com peneiras e vão coar esse ouro, tá? A gente vai ter uma corrida pelo ouro generalizada. A coroa portuguesa vai ficar de olho. Opa, a gente tem que regulamentar essa situação. Então a gente vai ter a criação das intendências das minas, que foi questão do Enem 2020 digital, tá? Olha só, a criação das intendências das minas, onde a gente vai ter uma maior fiscalização, cobrança de impostos, tá? A gente vai ter a distribuição das datas. O que são as datas? Repartições do rio, né? Repartições de onde tu vai poder pegar esse ouro com a bateia, tá? Qual é a condição para tu ter datas? Tu ter escravos, ou seja, pessoas pobres, escravos, né? E até os homens livres que não eram escravos, né? Mas que não tinham nenhum escravo, que não eram ricos, essas pessoas estão excluídas do processo de extração, tá? Fora os impostos pesadíssimos, né? O quinto, né? A captação, 17 gramas por escravo, e até a derrama, caso atrasasse o pagamento desses impostos, e eles chegavam e derramavam tudo, né, nos sacos, e por isso que o nome é esse. Eles chegavam na casa dos pobres e
derramavam tudo nos sacos, todos os pertences deles, tá? A gente vai ter a ascensão dos faiscadores, que são os extratores ilegais do ouro, essas pessoas que não têm datas, mas mesmo assim pegam o ouro para si, tá? E aí depois a gente vai ter a segunda fase, que é o ouro nas galerias, que é muito mais perigoso, tá? Insalubre, poucas pessoas sobreviveram, tá? Os escravos viviam em média 8 anos depois de começar, né, a extrair o ouro das galerias e demorou muito para ser achado também. A gente vai ter desvio de ouro, porque o brasileiro ele é maravilhosamente zoeiro, né? E o brasileiro vai achar maneiras de roubar ouro, como por exemplo lavar a égua, né? Que seria passar o ouro a contrapelo da égua, e aí os fiscais eles não iam perceber, tá? O santo do pau oco, padre contrabandeando ouro, tenho certeza que vocês já viram isso em algum momento da história da vida de vocês, né? Padres contrabandeando ouro dentro das figuras, né? E até escravos engolindo para defecar depois. Uma real loucura, né? A gente vai ter também aí as casas de fundição, onde a gente vai ter o fim do ouro em pó, né? O ouro em pepita. A gente vai ter agora a proibição desse tipo de ouro. Se você portasse ouro em pó, você estava cometendo um crime contra o rei e você então seria esquartejado, ou seja, só pode o ouro em barras, com o selo real do quinto, né? O selo da coroa portuguesa. Beleza? O que vai acontecer? Isso vai gerar muitas revoltas, porque a população pobre, ela tentava, né, pegar pó de ouro para tentar, enfim, né, levar para algum lugar, para tentar crescer na vida, e agora nem isso podia mais. Já não podia participar da extração, porque não eram ricos, agora não podiam mais, né, fazer o comércio, né, desse ouro, tentar pegar aí o que restava por conta, né, do ouro em barra. E aí a gente vai ter, tá, várias revoltas, que a gente vai ver um pouco mais depois. A gente vai ter uma nova sociedade no Brasil, surgindo no ciclo do ouro. A gente vai ter uma ascensão de uma classe média, olha só que interessante, né? Pessoas que eram livres, mas que se tornaram pobres lá no Nordeste, vindo para o Sudeste e tentando, né, melhorar de vida, e de fato algumas vão conseguir, tá? Por isso que a gente vai ter a ascensão de uma classe média urbana, né, onde a gente vai ter uma maior mobilidade social do que a gente tinha lá no ciclo do açúcar, tá? Mas aí tu me pergunta, Bruno, tá, beleza, se tem ascensão social, então quer dizer que melhorou a questão da escravidão. Não, aumentou a necessidade de escravos, olha que doideira, né? Então a gente vai ter um aumento do tráfico negreiro, que nessa época ainda não era tráfico, era comércio. Então a gente vai ter o aumento da trazida, né? Da vinda de escravos para o Brasil. Tá bom, galera? A gente vai ter então toda essa questão de urbanização, né, uma interiorização, né, ali em Minas Gerais, por exemplo, vai crescer bastante nessa época, e também na questão artística, vai que cai aí no Enem de vocês, né, inclusive na prova de linguagens cai arte de vez em quando, então, para vocês terem aí um embasamento, né, de toda essa situação da sociedade aurífera, né, aurífera é sinônimo de relacionado ao ouro, tá, galera? Então aqui o Aleijadinho fazendo várias obras e tudo mais no estilo barroco. Vamos lá? O que é essa sociedade aurífera? Como eu falei para vocês, escravos na base é o que mais tem, eles são a maior parte da população. No meio, alguns profissionais, algumas pessoas livres, tropeiros oficiais, né? Tropeiros aí, descendentes de bandeirantes, soldados, clérigos, comerciantes, profissionais liberais, pessoas que vieram de Portugal para tentar a vida, enfim, vários tipos de pessoa. E lá no fim, né, os donos das datas, os mineradores, as autoridades reais, né? Os grandes donos das terras de fato. Beleza? A gente vai ter várias revoltas ao longo desse processo. Algumas vocês não precisam saber, como eu falei anteriormente, né? A aclamação de Amador Bueno. Tu não precisa saber disso, que não vai cair no Enem. Mas a Guerra dos Mascates, ela é importante, por exemplo, tá? O que vai ser a Guerra dos Mascates? De 1710 a 1711, a gente vai ter uma guerra em Pernambuco, onde a gente vai ter duas cidades brigando entre si. É Olinda e Recife. Olinda, que era quase que a capital, né, em Pernambuco, do ciclo do açúcar, e Recife, né, uma cidade comercial ascendente ao longo do século XVIII. O que vai acontecer? Olinda vai pegar empréstimos com a cidade ascendente de Recife, tá? Essa cidade comercial de burgueses portugueses, tá? E a gente vai ter, então, esses burgueses, sendo chamados de mascates, esses que eram, então, as pessoas que davam esses empréstimos à galera de Olinda. A galera de Olinda vai ficar muito puta, né? Eles não gostavam dos mascates de Recife, e aí vai vir a questão, qual que é a capital de Pernambuco? E aí Olinda vai então fazer essa revolta contra, né, essa dominação, essa crescente, né, da cidade de Recife,
No fim das contas, Portugal vai ajudar Recife e a gente vai ter então a vitória e Recife vai ser elevado à categoria de vila, que na época era uma puta categoria, né? Hoje em dia, se tu falar, vou lá na vila, não é nada, vila não é nada. Na época era grandes coisa, tá? Vila. E a gente vai ter então, né, a resolução desse conflito, que foi um conflito entre elites, vamos e viemos, né? Era a elite açucareira contra a elite comerciante, tá? A gente vai ter a Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? Eram os vicentistas, tá? Os vicentistas era a galera que eram os bandeirantes que tinham achado o ouro e eles achavam que eles tinham o direito de comércio de todo o ouro. E aí o que vai acontecer, cara? Vai vir a galera de Portugal e vai vir os nordestinos de olho no ouro dos vicentistas e eles vão dizer assim, não, pô, a gente tem direito também. E aí a gente vai ter uma guerra entre os vicentistas, que estavam ali primeiro e achavam que tinham o direito de controlar todo o processo por conta disso, e os emboabas, né? Emboabas que tem relação ao tipo de bota que eles usavam, tá? Lá vem os emboabas, que são as pessoas que usam esse tipo de bota plumada que os vicentistas não usavam, tá? O que vai acontecer? Portugal vai ajudar muito os emboabas e a gente vai ter então uma vitória dessa parcela da sociedade, tá? E aí os paulistas vão ser derrotados, excluídos e vão ser jogados para o interior do país, beleza? A gente vai ter outra revolta importante nativista, que é a rebelião de Filipe dos Santos, de 1720, onde a gente vai ter o Filipe dos Santos muito puto com as casas de fundição. Ele que era um, digamos, um faiscador, né? Um cara que ele tinha aí ele comercializava ouro em pó, e aí quando é proibido o ouro em pó, ele vai acabar, né, se rebelando, incitando a população, mas no fim das contas ele vai ser descoberto, né, a rebelião dele não vai dar certo, e ele vai acabar sendo morto e esquartejado. Beleza? Revoltas emancipacionistas. Primeira coisa que tu tem que entender. O que difere uma revolta nativista de uma emancipacionista? Nativista não quer a independência daquela região. A emancipacionista quer. A emancipacionista quer se emancipar de Portugal. E elas que vão ser, as emancipacionistas, né, vão ser muito influenciadas pelo iluminismo, que a gente vai ver na semana que vem. Beleza? Quais são as revoltas emancipacionistas? Principalmente Inconfidência Mineira e Revolta dos Alfaiates. A Inconfidência Mineira, que vai ser esse movimento aí lá em Minas Gerais, né, articulado por uma parte da elite de Minas Gerais, tá? Que está descontente com as políticas aí de Marquês de Pombal. Era um cara que aplicava muito a derrama, que eu falei para vocês anteriormente, né? Era um cara que ele tinha algumas medidas consideradas um tanto quanto controversas. Além disso, eles queriam melhores condições, né? Para essa burguesia, para essa elite mineradora, né? E a gente vai ter então o início, né, desse movimento que vai ser o movimento da Inconfidência Mineira. O que vai acontecer? A gente vai ter aí a figura do Tiradentes. Quem foi o Tiradentes? Foi o bode expiatório. A elite mineira que organizou a rebelião vai escolher o Tiradentes como uma figura para cativar o povo, para incentivar o povo a participar dessa rebelião. E aí a gente vai ter, no fim das contas, né, um carinha aí qualquer, o Joaquim Silvério dos Reis, que participava, né, também do movimento, denunciando, né, uma espécie de delação premiada, onde ele vai denunciar a Inconfidência Mineira e a gente vai ter então a prisão, né, e o perdão de quase todos os líderes, né, a galera mais rica, a galera que tinha terras, a galera que tinha prestígio e influência, e a morte e o esquartejamento em praça pública da figura popular, do mais pobre dos inconfidentes, o nosso Tiradentes, tá? E aí depois, né, a gente vai ter o resgate dessa figura, né, que vai ser então o herói da República de 1889. A República que queria tirar, né, o passado monarquista, o passado colonial brasileiro e colocar as suas próprias figuras em voga. O Tiradentes que não foi tão reconhecido ao longo desse processo de Brasil e Império, e aí em 1889 a gente vai ter a volta dessa figura. Beleza? Então vamos lá para a Conjuração Baiana de 1798. Qual é a principal diferença? A Conjuração Baiana foi uma revolta da classe baixa, né? A Inconfidência Mineira foi articulada pela elite. A Conjuração Baiana não. A gente vai ter o povão, né? Aí alguns escravos querendo o fim da escravidão. Eles queriam democracia, eles queriam uma república, eles queriam, né, avanços sociais. Né? Eles que vão ser muito inspirados pela Revolução Haitiana, por exemplo, já caiu uma questão no Enem falando sobre isso, né? A Revolução Haitiana que conseguiu aí derrubar, né, a colonização, conseguiu democracia, conseguiu o fim da escravidão. Então a gente vai ter essa insatisfação total desses escravos, essa influência internacional, então o início dessa revolta, que vai acabar, né, não conseguindo ter muitos resultados. A gente vai ter os pobres morrendo e os ricos que estavam aí, eles queriam melhores condições de vida, né? Eles queriam melhores condições como burgueses, mas quando viram
que estava ficando muito rebelde, digamos assim, muito radical, entre aspas, né? Muito querendo democracia e fim da escravidão. Aí eles vão se dissociar, né? Eles vão sair do esquema e vão acabar, então, denunciando, e a gente vai ter a Conjuração Baiana não sendo efetivada, tá? E os líderes pobres vão morrer. Beleza? Vamos lá então para o segundo reinado. Meu Deus do céu, eu já estou com a garganta seca, mas bora lá. Segundo reinado. O que é o segundo reinado? Bruno, por que tu não... Bruno, tu pulou muita coisa, Bruno, tá maluco? Cadê o período joanino? Cadê o primeiro reinado? Cadê período regencial? Então, o segundo reinado sozinho, ele deve cair mais do que todos esses juntos. Por quê? Porque o segundo reinado, cara, é o período de maior estabilidade da história desse país, cara. Tu mora num país que o Dom Pedro II foi a figura mais estável. Olha que doideira, né? E olha que nem foi tão estável assim. A gente teve a Guerra do Paraguai, mas mesmo assim, o cara ficou 49 anos no poder, é muito tempo, né? Por isso que ele é tão importante, segundo o Reinado, e dentre todos os conteúdos de Brasil Império, eu decidi trazer esse para vocês, até porque a gente tem pouco tempo, tá? O que vai acontecer? A gente vai ter aí o Dom Pedro de Alcântara, né, que ele não podia, né, assumir o governo brasileiro, e aí a gente vai ter o golpe da maioridade. Por que ele não podia? Porque ele era menor de idade, cara, ele não podia porque ele era um pivete, olha a carinha dele de criança, velho, não tinha como, né? E a gente vai ter então esse período regencial, que vai antecipar, né, vai tentar aí fazer o governo, né, continuar sendo o governo Dom Pedro II, mas ainda assim não vai ser ele que vai administrar de fato. A gente vai esperar ele atingir os 18 anos. Mas aí, cara, o Brasil vai se envolver num momento tão drástico que é o período regencial, um período tão conturbado, que a galera vai falar, não, traz o Dom Pedro II, traz o Dom Pedro de Alcântara, vamos meter ele aí para resolver os problemas. E vai dar certo, porque o Dom Pedro II, né, ele vai começar esse período de 1840 a 1850, que é a primeira fase do segundo reinado, vai ser muito importante, porque vai conseguir consolidar o Estado brasileiro, vai conseguir conter as revoltas regenciais, né, que a gente vai ter nesse período aí de 1830 a 1840, tá? Ele vai conseguir conter a farroupilha, vai conseguir conter cabanagem, balaiada, tudo isso, né? O Dom Pedro II ele vai conseguir conter revoltas, vai conseguir, né, alinhar o povo brasileiro. Nessa época, a gente tinha duas correntes políticas principais. A corrente liberal, que era a galera que queria a descentralização, o federalismo. Gente, outro conceito importantíssimo. O que é federalismo? É você dividir o poder entre as unidades da federação. Bruno, me explica bem o que é a unidade da federação. Eu falo de Santa Catarina, talvez vocês sejam de São Paulo, Paraná e assim por diante. Cada um desses é uma unidade da federação. Quando o cara é federalista, quando ele quer a descentralização, quer dizer que ele quer espalhar esse poder que está concentrado lá em Brasília para as demais, né, unidades da federação. Ele quer que São Paulo tenha a capacidade de prover mais leis, né, para o povo de São Paulo especificamente, e não depender tudo da capital, que nessa época estava centrada no Rio de Janeiro. Tá bom, galera? E os conservadores não. Os conservadores eles querem concentrar todo o poder no rei, né, no imperador Dom Pedro II, todo o poder no Rio de Janeiro. A consolidação. Vamos ver o que aconteceu. O Dom Pedro II ele era um cara muito esperto, né? A gente tinha nessa época um parlamentarismo, só que era um parlamentarismo, né? A gente tem então o rei sendo o chefe de governo, né? E na teoria o parlamentarismo ele tira poder do rei, né? O parlamentarismo ele tem na verdade não, o rei sendo chefe de estado, desculpa, e o chefe de governo é o cara que é o líder da bancada parlamentarista, o líder dessa esfera legislativa. E o Dom Pedro II então ele era para ter menos poder. O Dom Pedro II ele vai se aproveitar do poder moderador instituído no primeiro reinado, na Constituição de 1824, a primeira Constituição da história do Brasil, e ele vai então, né, se aproveitar desse poder moderador para fazer um parlamentarismo às avessas, onde o parlamentarismo ele dá poder ao rei. O que o Dom Pedro II fazia? Ele pegava esse poder moderador dele para avançar com as pautas progressistas dele, como por exemplo a gente vai ver várias leis aí de combate à escravidão, tá? A gente vai ter o Dom Pedro II fazendo uma super mescla, né? Uma super maracutaia, onde ele escolhia o chefe dos ministérios. Se o parlamento reprovava, ou ele escolhia outro chefe dos ministérios, ou ele mandava o parlamento para o inferno, né? Eu escolho outro parlamento, né? Ou o parlamento aprovava e estava tudo certo. Ou seja, tudo para favorecer os ideais e as vontades de Dom Pedro II. Em relação à política externa, a gente vai ter a questão da tarifa Alves Branco, onde a gente vai ter impostos aí para concorrentes industriais, principalmente a Inglaterra, vai trazer muitos problemas para o Brasil isso, tá? A Inglaterra vai ficar pé da vida e vai lançar a lei Bill Aberdeen, que vai ser uma lei onde a Inglaterra proibia para os outros países o comércio negreiro, né? Ela vai proibir, né, o comércio de escravos no Atlântico, no Oceano Atlântico.
E aí o Brasil vai ficar mega puto com isso. Como assim? A Inglaterra tá mandando lei para outros países cumprirem, né? E isso vai gerar a questão Christie, que vai ser o ponto máximo de tensão entre Brasil e Inglaterra. Aí, né, depois de toda essa confusão, a gente vai ter uma outra fase do governo Dom Pedro II, que vai ser uma fase aí, né, a gente teve a consolidação e agora a conciliação, onde vai ser a fase de maior estabilidade, que vai de 1850 a 1870. O que o Dom Pedro II vai fazer? Primeiramente, Lei Eusébio de Queiroz. A gente vai ter o fim, cara. Olha só, demorou muito tempo para a gente ter o fim do comércio de escravos. E agora sim, é tráfico negreiro, mas só em 1850. Essa é uma tentativa do Dom Pedro II de se alinhar ao capital internacional. Os interesses capitalistas estavam em voga, né? E o capitalismo ele demanda poder de compra. E escravo não compra, porque escravo não tem salário. E aí a gente vai ter o Dom Pedro II lançando a Lei Eusébio de Queiroz, diminuindo o fluxo de escravos, né? Medida de fiscalização para não poder vir tumbeiros para o Brasil, né? E o que vai acontecer? Aqui vai aumentar o preço dos escravos e a gente vai ter uma concentração dos escravos no Sudeste cafeeiro, né? O próximo ciclo da economia brasileira é o ciclo do café. A gente vai ter também a Lei de Terras, né? Que daqui para frente, de 1850 para frente, a gente vai ter a necessidade da compra da terra pelas pessoas, se elas quisessem habitar essas terras. A gente vai ter um processo de imigração muito forte, tá? A gente vai ter aí, né, a tentação, né, a necessidade, né, de uma maior fonte de trabalho, né? Até porque a gente vai ter o mito da branquização, né? O mito do darwinismo social, que é um mito, não existe darwinismo social, é uma falácia, tá? E a gente vai ter então, né, essa tentativa de branquear a população e ao mesmo tempo substituir a mão de obra escrava. Por isso que nessa época a gente vai ter um dos períodos de maior imigração para o Brasil, tá? O ciclo do café, que vai ser o principal produto agrícola e o principal produto no geral no Brasil durante muito tempo, durante 80 anos, vai durar até 1930 o ciclo do café, tá, galera? Então a gente vai ter a primeira fase aí sendo no Vale do Paraíba, que era mais arcaica, né? Não tinha tanta tecnologia empregada, né? E a terra acaba se exaurindo. E a segunda fase no Oeste Paulista, tá? Então aqui mais para o interior de São Paulo, onde a gente vai ter aí imigrantes começando a trabalhar nas lavouras de café, mais tecnologia, a terra roxa favorecendo esse cultivo e também uma produção de larga escala que vai trazer muito dinheiro para os cofres públicos, tá? A partir de 1850, durando aí 80 anos praticamente essa fase do ciclo do café. Ao mesmo tempo, o Dom Pedro II ele quer promover a industrialização, tá? Ele quer, porque ele é um cara que ele gosta da modernização, né? Mas ele vai barrar, né? Ele vai ser barrado pelos grandes latifundiários, ele não vai conseguir aí, né, ter muitas políticas em favor da industrialização. Mesmo assim, a gente vai ter um pequeno avanço, tá? Inclusive, figurado aí pelo Barão de Mauá, que vai ser o grande industrial brasileiro do século XIX, tá, galera? Mas vai acabar que não vai ter muitos avanços por conta da elite cafeicultora, tá? Vai ter a Guerra do Paraguai, um conflito entre Paraguai, Brasil e Argentina, né? A gente vai ter também um outro nome para essa guerra, que vai ser a Guerra da Tríplice Aliança, onde o Brasil vai se juntar à Argentina e ao Uruguai para lutar contra o Paraguai, que queria melhores condições dentro do Cone Sul, né? Ele queria acesso ao mar. O Paraguai, ele estava cansado do Brasil interferir nos outros países, né? O Paraguai estava revoltado. O Paraguai era um dos países mais incríveis nesse momento, não tinha dívida externa nenhuma, não tinha escravidão, não tinha analfabetismo, né? A educação do Paraguai era muito boa, e a gente vai ter o Paraguai falando assim, cara, eu posso fazer guerra, eu posso, né, dominar outras regiões, por que não? E aí a gente vai ter o Solano Lopes, então, declarando guerra ao Brasil, tá? A gente vai ter aí várias questões muito interessantes, né? Como, por exemplo, o apresamento do navio Marquês de Olinda, tá? E aí o Brasil vai declarar guerra ao Paraguai e a gente vai ter, então, né, essa guerra muito sangrenta que vai dizimar muitas pessoas. O Brasil vai acabar ganhando, tá? Junto com a Tríplice Aliança. O Paraguai vai se ferrar bastante e a gente vai ter aí consequências muito interessantes para o Brasil, como, por exemplo, um endividamento externo. A gente precisou de muito dinheiro para montar exército, para fazer as incursões militares, tá? A gente vai ter a ascensão do exército como instituição brasileira. Antes não tinha muito bem consolidado o exército brasileiro, tá? Eles que vão começar a serem vistos como o salvador da pátria, tá? A gente vai ter uma crise do escravismo, os escravos que vão ser contratados entre aspas, né, mas vão ganhar a carta de alforria por lutarem na Guerra do Paraguai, vão voltar, né, como membros do exército e vão ter que capitular
capturar outros escravos, seus irmãos, seus parentes, né? E aí vai gerar uma certa contradição, tá? Então, muitas consequências e até consequências negativas, o que vão gerar a crise do segundo reinado por Dom Pedro II. A crise do segundo reinado ela é pautada em 4 pilares, tá? A questão religiosa, o Dom Pedro II vai brigar com o Papa. A questão militar, o Dom Pedro II vai começar a brigar com o exército. A questão republicana, vai crescer o movimento republicano, a república que já está aí surgindo há muito tempo em vários lugares, né? Surgiu república na Revolução Francesa, está surgindo república ao redor da Europa toda, então está crescendo esse movimento positivista, né? Esse movimento republicano no Brasil. Mas o principal pilar é a crise da escravidão, tá? Por quê? Porque quando a gente vai ter o início do Dom Pedro, né, começando a colocar leis contra a escravidão, ele vai perder o seu principal apoio, que é o apoio da elite. E aí a elite, quando termina de apoiar o Dom Pedro II, acaba de vez o segundo reinado, tá, galera? Em 1889. Mas vamos ver mais um pouquinho da crise da escravidão. O que vai acontecer, né? A gente vai ter aí 2 correntes, né? Uma corrente mais moderada, que a gente deveria acabar com a escravidão através de leis, e uma mais radical, onde a gente tinha que lutar mesmo, ir para as ruas e manifestar e fazer o que fosse, mas vamos acabar com essa desgraça que dura aí há muito tempo, né, na história desse país, mais de 3 séculos de escravidão, né? Uma história desgraçada desse país desigual. E aí o que vai acontecer, né? A gente vai ter o início desse movimento abolicionista começando a crescer muito, entre até pessoas da elite, né? Os intelectuais, cafeeiros, burgueses que já contratam, né, esse capital de imigrantes, vai começar a apoiar, né, o fim da escravidão. A gente vai ter algumas leis, é claro que a Bill Aberdeen foi a primeira, né, que foi imposta pela Inglaterra, mas já ajudou, né, aí a movimentar esse início das leis. A Eusébio de Queiroz, instituída pelo Dom Pedro II. A Lei do Ventre Livre de 1871, onde os escravos, né, onde os filhos de escravos agora, a partir de 21 anos, eles seriam considerados livres, tá? A criança ela ia ter que trabalhar até conquistar, né, esse direito de liberdade, ela ia ter que pagar pela própria alforria com o trabalho, tá, com o trabalho escravo. A lei do sexagenário, que foi uma grande piada, porque não fazia o menor sentido, nenhum escravo vivia mais do que 60 anos, né, e a gente tinha os escravos com mais de 60 anos podendo ficar livres, ou seja, os poucos que sobreviviam, né, e a gente tem, finalmente, em 1888, a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, porque o Dom Pedro II estava de viagem lá na Europa, e a gente vai ter, definitivamente, o fim da escravização no Brasil. Uhul! Vamos comemorar? Sim e não. Por que sim, Bruno? Porque, cara, a gente vai ter o fim da pior coisa, do pior elemento da nossa história, que é a escravidão. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vai fazer nada para inserir os negros escravos que conquistaram a sua liberdade dentro da sociedade. Então, a gente não vai ter nenhum tipo de indenização. Claro que a gente não vai ter nenhum tipo de indenização para os senhores também, né? Mas a gente não vai ter nenhum tipo de auxílio para esses negros escravos, né, que acabaram de conquistar a liberdade. O que vai criar desigualdades severas para o Brasil, tá? Que aí a gente pode discutir em outro momento, tá? Mas enfim. Com o fim do apoio da elite, com o fim do apoio do clero católico, com o fim do apoio dos militares e com o fim do apoio, né, dessas pessoas que agora são republicanas, de quem mais que o Dom Pedro II tem apoio? Só da família real, não tem apoio de mais ninguém. E aí a gente vai ter o golpe de 1889. É um golpe, né? Não foi uma revolução. Por quê? Porque revolução depende do povo participando. E não teve povo nenhum participando no golpe de 89, a proclamação da República, né? Onde o Marechal Deodoro da Fonseca vai se juntar a uma outra ala, divisão militar, né, do Exército, e que vai, então, né, instaurar esse movimento positivista. O que é o positivismo? O positivismo do Augusto Comte, ordem e progresso, né? O lema da República Brasileira, né? Onde a gente teria a República sendo superior à monarquia, segundo os adeptos do positivismo. E a gente vai ter, então, Marechal Deodoro da Fonseca liderando, né? Porque ele tinha medo de fragmentar o exército, ele que não era tão a favor assim da proclamação da República, mas mesmo assim ele vai apoiar para não gerar uma guerra civil. E a gente vai ter, então, esse golpe sendo planejado ao longo de novembro, sendo executado muito rápido, né? Tanto que o Aristides Lobo, que era um jornalista famoso da época, ele vai falar: o povo assistiu bestializado. O que está acontecendo que eu não entendo? Não faço ideia o que está acontecendo, né? O povo não sabia de nada. Para ele era uma festa. Uhul, festa da uva, festa da pera. Que festa é essa que ninguém me avisou? Mas não, era a proclamação da República, ninguém entendeu nada. Dom Pedro II vai ser exilado, morrer em 1891 em Paris, tá? Essa aqui é a última foto que ele tirou em vida. Olha só que interessante, né? Gente,
Era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Foi muita coisa, cara. Eu tô com a minha garganta aqui que não aguenta mais. Mas, gente, espero que tenha ajudado vocês, tá? Espero que tenham gostado. Semana que vem tem mais e a gente vai ver vários outros assuntos. A gente vai ver Idade Moderna, a gente vai ver Iluminismo, a gente vai ver Revolução Francesa, Revolução Industrial, a gente vai ver Brasil República, República Oligárquica e Era Vargas, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, nazismo, tudo isso a gente vai ver semana que vem. Tá bom, galera? Espero que tenha ajudado vocês. Se preparem para o Enem, eu confio. Nossa, tenho certeza que vocês vão matar essa prova. Tenho certeza que vocês estão super preparados e no que depender de mim, vocês vão ser aprovados. Tá bom, galera? Beijão, boa noite para todo mundo, bons estudos. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Tamo junto! Valeu!